Fala galera, começando mais um Quarentena Hope. Hoje é aquele dia especial onde a dona patroa faz parte desse vídeo. Boa noite. E também o nosso casal de amigos, Fábio e Marta Pavão, que a gente vai estar já chamando eles aqui para falarmos hoje sobre alimentação, né? A gente tem colocado aí alguns dias sobre o tema de alimentação saudável, mas além disso a gente tem falado de alimentos orgânicos, falado de uma alimentação mais consciente. O Fábio e a Marta também logo vão estar trazendo aí mais informações sobre sustentabilidade. Então tem bastante coisa pra gente falar aqui. Já chegou aí a Tata. Fala Tata, tudo bem? Já tem pergunta, já vai formulando aí pra mandar ao vivaço. Hoje a gente vai responder aqui sem rodeio, hein? Na lata. Então vamos aproveitar esses minutinhos para chamar o pessoal. Enquanto vai chegando todo mundo aqui, já vou estar chamando o Fábio. Fala do Fabinho. Vou mandar direct aí, Fabinho, já te chamo. Você que tá chegando aí já vai ajudando a gente a compartilhar essa live aí no direct. Pega essa setinha aí embaixo aí e manda para os seus contatos aí e ajuda a gente a divulgar. Hoje, como eu estava dizendo aqui, mais um dia onde a gente vai estar falando sobre a alimentação saudável. Alimentação saudável, alimentos orgânicos. E hoje a Marta, na verdade, propôs pra gente responder perguntas hoje, porque a gente viu que tá tendo bastante dúvidas aí, bastante perguntas, né? Então hoje a gente vai ter um tempo aí de perguntas e de respostas consequentemente. Então você vai mandar sua pergunta na live aí. Algumas pessoas já andaram mandando perguntas pra Jaque. A gente já passou, né, pro pessoal para eles estarem respondendo. E tem uma que eu vi no Instagram agora, não sei se já tá nessa pauta aí, mas eu quero que você mande perguntas ao vivo, né? Mande aí a sua dúvida, seu questionamento, por que disso, por que daquilo. É isso que a gente quer responder. Às vezes você pode achar que é uma coisa boba, mas não é. Às vezes essas são coisas simples, mas que são importantíssimas, né? Vamos lá? Vou chamar vocês aí. Boa noite, Adelina, tudo bem? Olá! Tu tá sozinho? Não, a Marta tá chegando aqui, ó. Ela foi terminar Corre de que preparar a mãe sobre já as chegou. respostas. A sogra já tá aí, né? Já chegou dando boa noite aí. Dona Adelina. A Marta Fala, já tá Fabinho, como é que você chegando. tá? Tudo bem, e vocês? Como é que vocês estão? A gente tá aqui, na verdade, meio revoltado, porque vocês não saem da estrada, né, Jaque? Agora a gente vai ter que dar uma pausa, porque a gente tirou umas coisas que a gente tinha de compromisso da frente, tomando todos os cuidados aí, mas agora a gente falou, nossa, agora tem que parar. Principalmente porque agora no interior aqui, a coisa deu uma complicada. Tudo bem? Sério? Oi, gente. Aí também tá ficando feio o negócio? Oi, Marcos, agora... tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e vocês? Boa noite. Bem. Em relação a como é que estava em São Paulo e o que está no interior agora o coronavírus tá pegando mais no interior, né? Sério? A questão é que vai evoluindo, né? Então, por exemplo, aí vocês tiveram o pico e tudo mais, agora aqui para o interior já começou a ficar um pouco mais intenso, digamos assim, né? Então, tem algumas cidades em lockdown, esse tipo de coisa, então Na verdade, aqui o que a gente pode analisar, pelo menos daqui da cidade de onde a gente mora, é que assim, na verdade voltou porque voltou, não é porque teve não é porque acalmou ou porque teve uma redução, não. Porque pelos dados que a gente recebe todos os dias, tem um informativo que chega pra gente,
continua subindo os números, não estabilizaram, entendeu? Mas devido à sim. atividade comercial, né, vamos dizer assim, né? Aqui no interior, no início, era uma coisa um pouco mais assim, o pessoal não achava que ia demorar para chegar, esse tipo de coisa. E aí, mesmo assim, deram o break, mas aí o pessoal ficou brigando também para querer abrir, voltar, e esse tipo de coisa. E no final das contas, ficou assim, só agravou mais a situação, né? E agora tá assim, tá retomando, mas é difícil, é complicado, porque depende de cada um, né? Assim como a gente tá falando de alimentação aqui, e depende de cada um, essas atitudes em relação ao coronavírus também. Também, exatamente. O problema é que a gente tem visto muito aqui é realmente algo de consciência mesmo, né? Porque quando foi falado que ia ser liberado já reabertura de comércios, de igrejas, de academias, de shopping centers, né? A gente viu uma demanda de pessoas indo para a rua assim absurda, Assustadora. sem necessidade, sabe? Inclusive agora que é época de festa de São João, tem um monte de gente já fazendo festa. Então, esse é um Complicado, né? Realmente, eu acho que a gente nunca entrou em quarentena, na verdade, aqui no Brasil, né? A gente teve bilhões de tentativas, porém não conseguimos Nenhuma ainda. foi efetiva, assim, né? Foi tudo Infelizmente. mais ou menos. Enfim, coisa boa, né? Vamos lá. Verdade. Bom, o pessoal que está chegando aí, a Jaque acho que já passou algumas perguntas que a gente teve aí durante o dia para vocês, né? Isso, passou sim. É verdade. Então tá bom. Bom, eu estava dizendo aqui antes de chamar vocês chegarem, que hoje a Marta propôs para a gente, né? A gente responder um pouco, porque muita gente tem perguntado e às vezes a gente não tem tempo de responder direitinho, né? Isso, exato. Então a ideia hoje seria responder, mas a gente quer que vocês mandem principalmente ao vivo, né? Exato. Que a resposta vai ser sem rodeio, né? É verdade. Isso aí. E aí, Rodrigo, você vai vendo que o pessoal vai escrevendo, acho que fica melhor até para você Tranquilo. gerenciar isso, e aí você lê a pergunta para a gente dentro da possibilidade aí, a gente atender. Maravilha. Bom, já tem umas perguntas aí, então vamos começar por essas. Maravilha. Então, eu vou começar pela manteiga e a margarina, né, Jaque? Que a sua amiga falou que quer saber, né? Qual que é a diferença entre a manteiga e a margarina? Então, vamos lá. Bom, a manteiga é bem diferente da margarina, apesar das duas serem usadas para o mesmo fim, né? Enfim, que as pessoas utilizam e consomem para passar no pão e tudo mais, em receitas. Qual é a diferença? A manteiga, a composição da manteiga é basicamente o leite, né? E às vezes ela contém algum tipo de corante que geralmente é natural, o corante de urucum, por exemplo. Ou o beta-caroteno que vem da cenoura, né? A margarina já não. A margarina é um produto alimentício, ou seja, ela tem uma composição vasta de químicos que muitas vezes a gente não conhece, né? Eu até peguei aqui até para listar essa diferença entre uma e outra, eu peguei os ingredientes. Eu achei uma coisa que você disse aí. Produto alimentício. O que significa isso? Isso. O que significa o produto alimentício? Ele é um produto que é consumido como alimento, mas ele não é um alimento, tá? Ele é um produto alimentício, ele é industrializado. Então, ele é feito com base em diversos componentes industrializados. Mas ele não é um alimento, ele não pode ser considerado como um legumes, por exemplo, uma fruta que nasceu da terra. Literalmente um produto. É literalmente um produto feito para consumir como um alimento, né? Mas que não é um alimento de fato. E a manteiga, a margarina, ela se encaixa nesse princípio, né? Porque a gente tem nela um dos primeiros ingredientes da margarina é a gordura vegetal hidrogenada, né? O que é isso? É um tipo de gordura fabricada, aquela famosa gordura trans, né? Que todo mundo falou, não pode mais consumir e tudo mais, tá? Tem muitos produtos que tiraram essa gordura, esse tipo de gordura trans. Outros mantiveram e só mudaram o nome. E aí que mora o problema. Às vezes, como a nossa rotulagem aqui no Brasil, as leis elas são muito falhas, às vezes a pessoa acha que ela está comprando um produto seguro, que não tem a gordura hidrogenada ou que não tem a gordura trans, mas aí quando você manda para o laboratório para analisar, por exemplo, você vê que tem ainda. Só trocaram o nome,
né? Ou às vezes diminuíram a porcentagem dela no produto, tá? E um dos primeiros ingredientes da margarina é a gordura vegetal hidrogenada. Esse é o tipo de gordura que traz o risco cardiovascular, que causa infarto, que entope as veias e tudo mais que a gente, né, que a maioria das pessoas já sabem. E que também se acumula no fígado, né? Causando a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Então, hoje em dia a gente tem uma gama de produtos com essa gordura vegetal hidrogenada. Por exemplo, aquelas bolachinhas recheadas, né? Eram campeãs de ter a gordura vegetal hidrogenada. As margarinas, todas elas têm. E os óleos vegetais, eles colocam assim, óleos vegetais, né, no ingrediente, mas eles não especificam qual é. Lembra que lá na live passada a gente falou sobre os óleos, óleo de soja, óleo de canola, né, que são óleos nocivos, óleos transgênicos, e aí o que acontece? Estão presentes ali também. Fora os inúmeros estabilizantes, antioxidantes, conservantes. Então, se a gente pegar o rótulo da manteiga, ingredientes, estão lá. Tem no máximo 3 ingredientes. Tem lá o leite. Existe uma coisa também que não. Creme de leite, né? Isso. Pode falar, Rodrigo, eu não te ouvi. Toda manteiga geralmente é assim. Veio escrito manteiga é assim. Ou não, Isso. tem manteigas que são meio. A gente precisa sempre ler o rótulo, os ingredientes, porque pode acontecer de vir escrito que é manteiga e no final das contas você vai ler o rótulo e não é a manteiga, tá? Porque eles fazem às vezes uma margarina com sabor de manteiga. Aí Isso coloca, também existe. Aí Tem aquela igual aquele caso. Isso, é igual o caso isso. do azeite lá, que tem aquele óleo Maria, azeite Maria, que é um composto. Que é vendido como Sim. um azeite, mas é um óleo Azeite, misturado. mas é um óleo misturado. Então, Entendi. essa parte do marketing da indústria, que é muito ardilosa, ela acaba pegando nesse sentido, né? Porque ela tenta vender um produto da qualidade do outro sem ser aquilo, entendeu? E às vezes cobra caro por isso. A pessoa acha que está comprando um excelente produto. E no final das contas não é. Por exemplo, essa margarina mix que eles falam, né? Que é metade manteiga, metade margarina, vamos dizer assim. Ela é cara. Ela é cara e às vezes é mais cara que a própria manteiga. Sim. E aí é aquilo, a gente tem lá 3 ingredientes na manteiga, que geralmente é o leite, o creme de leite, o cloreto de sódio, que é o sal, e tem algum tipo de corante para deixar ela mais amarelinha, como urucum, por exemplo, ou beta-caroteno, e a gente tem lá na margarina os óleos vegetais, a gordura vegetal hidrogenada, corantes artificiais. Por que eles gostam de usar a gordura vegetal hidrogenada na indústria? Porque ela é um componente que ela dá consistência. Se alguém já tentou fazer uma manteiga em casa, vai ver como é que é. Você tem que bater bastante até que o creme de leite, o leite vire um ponto de manteiga, tá? Agora, na indústria, eles não querem perder muito tempo com isso. Então, eles jogam a gordura vegetal, que já cria uma consistência, que é aquela consistência de poder passar no pão, e aí tá tudo certo. Entendeu? Então quer dizer que o comercial, eu não vou falar marca aqui, mas aquele comercial daquela margarina assim, que é cheio de vitamina, que fala que é cheio de vitamina. Então, que eu cresci comendo margarina. A história assim é totalmente um pão com margarina. Depois que eu comecei a ver, né, tipo assim, ouvi falar que a manteiga que faz bem. Eu troquei. E eu não consigo gostar de pão com manteiga. É muito engraçado. Margarina. Eu não consigo comer pão. Não, pão com manteiga. Eu quase não como, né? Certo. Porque o sabor da manteiga é aquele saborzinho de leite, bem característico, bem forte. E eu como, às vezes, até bolacha pura, alguma coisa, ou pão com azeite. Porque o sabor da manteiga já não é tão bom. A gente come porque, né? Mas eu não curto muito, é engraçado isso. Não te agrada, né? Então, e aí a gente tem uma outra variação da manteiga. Então, tem no mercado, tem algumas opções de manteiga mesmo, que só tem 3 ingredientes no máximo. Essas são mais saudáveis para você consumir todo dia, porque geralmente quem come manteiga no pão acaba consumindo todo dia. E se a gente for pensar sobre isso todos os dias, né, durante anos, então realmente acarreta um problema de saúde, no caso da gordura vegetal hidrogenada, né? Então, Você não está escutando o grito aí não, né?
Tá tendo jogo do Não. Corinthians, acho, hoje. Tá com a maior gritaria. É? Nossa. Não tá Não. vazando áudio, não. Já tá vazando áudio. A- Aí a gente tem uma outra versão de manteiga que é a manteiga ghee, que se fala muito hoje em dia, tem muita gente que usa, que é a manteiga clarificada. O que que ela é? Ela é a manteiga sem a parte láctea do leite, sem a lactose, que é para pessoas que são intolerantes ao leite e à lactose, né? Que também é uma manteiga muito boa, tá? Para quem gosta de manteiga ou quer consumir, ou então ou comprar manteiga ou a manteiga ghee. Sim. Mas eu vou ter que falar, Marco, mas nem a Becel não salva? Não, aí que A tá. BCL tem Eu, o propósito do coração, A né? Becel tem a questão do coração. O que que eles fazem? Eles deixam a gordura vegetal e adicionam o ômega 3, porque eles falam que o Nossa. ômega 3 produz, como é que se diz, protege o coração, e realmente o ômega 3 protege, mas ali fica elas por elas. Você tem ômega 3, mas você continua tendo a gordura, ou então os Gente, óleos vegetais hidrogenados. é um absurdo, né? É complicado. E também mais é uma manteiga que não é barata, né? Mas, por exemplo, Também. a gente falando de marcas, a manteiga Aviação. A Aviação é uma bem tradicional, antiga, né? Sim. Perguntar para os nossos avós, eles conhecem a manteiga Aviação. Sim, eles usavam. E realmente essa é uma das que você tem só o leite, creme de leite e o corante de urucum, que é natural, mais nada, né? E aí você escolhe se é com sal ou sem sal. E ela vem no potinho de metal ainda, né? Aquela coisa bem tradicional de antigamente. Tem. Já tem, né? Já tem. Já tem. Eu vou até ler para vocês aqui os ingredientes da margarina, tá? Margarina, ó, ingredientes. Essa é manteiga com margarina, a da né? mix que Aquela você falou, misturada, tá bom? Ingredientes: os óleos vegetais líquidos, água, sal, leite desnatado reconstituído. O que que é isso? Leite reconstituído é quando eles pegam o leite de vários locais diferentes e eles transformam em um só. Então eles reconstituem, eles juntam Aí produtores separa as diferentes. partes dele e depois monta o leite de novo. Monta o leite de Para novo. criar uma uniformidade. Para ser uniforme. Coisa de indústria. É coisa de indústria, exatamente. Vitamina A, estabilizante, lecitina de soja, monoglicerídeos de ácidos graxos, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, ácido cítrico, corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno, antioxidante EDTA, cálcico de sódico e corante natural de urucum e cúrcuma. Então, olha a lista gigante de um monte de coisas que muitas vezes a gente não sabe o que é. Eu ia falar isso. Mais da metade a gente não sabe o que é. Exato. Não, e é igual esse EDTA aqui, você pode pegar o seu desodorante aí e vai ver se tem EDTA lá Tem escrito. EDTA no shampoo, no desodorante, em todo lugar. Exatamente. Então é meio complicado um alimento assim, que é um produto alimentício, ser consumido todos os dias, né? Então, Você foi modesto, né, Marco? Complicado. Então, o princípio da escolha é sempre esse: ver a lista de ingredientes. Se tem mais de 3 ingredientes para um produto que é simples, digamos assim, igual no caso da manteiga, se o primeiro ingrediente ele fala óleos vegetais, mas espera aí, a manteiga não vem do leite, o primeiro ingrediente deveria ser leite e não óleos vegetais. Então, por aí você já fala, ok, isso não é uma manteiga. A margarina não é um produto equivalente a uma manteiga. É outra coisa. É que a gente usa para o mesmo fim, mas não é o mesmo produto. Aliás, não dá nem para comparar os dois. Falando, eu acredito assim, nos dias de hoje, há um tempo atrás, eu acredito que até realmente a manteiga a diferença de valor era algo grande. até considerável em relação à margarina, mas hoje não. Não, hoje não. Hoje você encontra várias marcas aí de manteiga mesmo, com valor bem equiparado com a margarina. Não, a gente já chegou a comprar manteiga aqui nos atacadistas aqui, diferença de R$1, vamos dizer assim. De R$1, olha só. Eu tenho a manteiga orgânica aqui em casa, eu vou até pegar para vocês verem. Só um minutinho, eu vou pegar para a gente ler os ingredientes. Só um minutinho. Porque aí essas manteigas que são feitas de forma orgânica, aí é até algo mais artesanal, né? Acaba sendo um processo mais artesanal. Então, mas só que certificado, porque vem de fazendas certificadas, né? Ó, esse daqui é do pessoal lá da Demetria. Eu acho que está invertida a imagem, né? É isso. Sim. Mas acho que dá para o pessoal
aí conseguir ver, ó, tem o selo de orgânico. Esclarecer para o pessoal, Demétria é o lugar lá, a chácara ou é a empresa? Isso, é a fazenda, a Estância Demétria é a fazenda que produz os produtos orgânicos lá em Botucatu. É uma das, né? Que lá tem várias, tá? Isso. E aí, Então essa aqui manteiga a tem gente aqui, traz de Estância lá. Demétria aqui embaixo, né? E essa daqui é um dos selos também, Deméter. E essa manteiga aqui é com sal. Aí você pega aqui os ingredientes, tem, ó, creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio. Mais Ela nada, não que é tem o nem sal, né? corante. Porque isso a gente pediu com sal. É. Sem sal é só creme de leite pasteurizado, mais nada. Eu não sei se É vai bem dar pra ver por aí, ó, mas já tá invertida a imagem. Mas Não, mas dá para ver sim. dá pra ver, né? Então, aí você vê, você tem dois ingredientes. Um que é a manteiga em si, que vem do leite, que é o creme de leite, e o outro é o sal, porque a gente escolhe com sal a manteiga. E, quer dizer, não dá nem para comparar. A gente tem uns 18. Se a gente for contar, tinha mesmo. Exatamente. Então, essa é a diferença. A manteiga ela é infinitamente melhor que a margarina, né? Por conta dos ingredientes. Hoje a Marta está muito tranquila. Tá? Vamos jogar na lata, hoje na lata. A margarina não presta, gente. Não presta. Não presta. Foi você que me falou uma vez que a margarina era usada para engordar galinha. Para engordar galinha. Olha só. Eu acredito. Presta. Você quer consumir, consome. Não presta. Não. Quem realmente não ficar sem uma manteiga, então procurar realmente a manteiga, não a margarina. Realmente cortar de vez. E gasta dinheiro com Becel. É besteira. Nesse caso, assim, se ela está tentando se beneficiar, por exemplo, do ômega 3, tem outros meios de suplementar o ômega 3. Tem outros alimentos que você pode ter o ômega 3, mas não misturado com a gordura ou com os óleos vegetais e com esse monte de coisa ruim, né, que tem. Eu sei que não é a pauta de hoje, mas não deixa a gente de pensar em como nosso país permite a gente passar por isso, né? A indústria no geral, né? Porque é literalmente um massacre em massa. Massacre em massa. A gente fica triste de ver mesmo. Quando a gente se aprofunda, a gente fica triste. Como a gente tinha falado em outras lives, na alimentação é um dos atos políticos mais importantes que você tem na sua vida. Que é onde você decide aquilo que você deseja e para onde você vai colocar o seu dinheiro em benefício seu. Então, é um ato político. Agora, imagina quantas empresas estão lá junto com os políticos que fazem as leis e tudo mais, que fazem lobby, colocam um caminhão de dinheiro lá para eles, para aprovar determinados produtos e tal. Então, quer dizer, não dá para a gente confiar só nessa aprovação. Não é porque está na gôndola que aquele produto vai ser bom para você. Pode te trazer algum prejuízo, né? Então, cabe a você decidir se você quer consumir esse tipo de produto. Eu sei que o primeiro pensamento das pessoas, o que deveria ser assim, tá lá no mercado, não é possível que não seja seguro para eu consumir, né? Mas não é bem assim que acontece, infelizmente. Na verdade, também, em relação ao mercado, pelo que a gente está vendo, a parte boa é mínima. É mínima. É muito mínima. Exatamente. Bem pequena. É mínimo 0,1 em relação ao tanto de coisa que tem. Ainda na segunda-feira a gente achou um corredor que tinham várias coisas, milho de pipoca, massa de bolo, massa de pão de queijo. No Carrefour a gente teve, deixar o pessoal, se quiser uma dica, né? Sim. A gente foi indo em alguns lugares aqui e no Walmart, que hoje não é mais o Walmart, é o Big, né, agora. Isso, é o Big. É caríssimo, é o lugar mais caro que tem, né? Então, por exemplo, um tomate, uma bandeja de tomate no Big era R$11. Certo. Acho que ela tem 400 gramas, né? 400 gramas. E no Carrefour tava R$4,98. Nossa. Bem diferente. Uma diferença absurda. Bem diferente, é muito grande. 3 vezes mais, né? O preço. Então a gente viu essa diferença, a gente não tinha ido no Carrefour ainda. A gente tinha ido no Atacadão, né? E no Atacadão é bem pouco, mas é acessível para se comprar algumas coisas de verduras e legumes, mas é muito pouco mesmo, é mínimo. Lá é o mínimo mesmo. É um display, vamos dizer assim, é um display. Entendi. Então agora o Carrefour...
O Carrefour está com Uhum. essa pegada do orgânico e eles têm bastante produtos agora Tem, até, né? eles estão até com uma boa variedade, então sim. Na nossa cidade aqui não tem Carrefour, mas quando a Não, gente vai para cidades, a gente vai ia para São visitar Paulo. tanto em São Paulo quanto em São José do Rio Preto, que é onde a minha sogra mora, lá tem Carrefour, e a gente consegue ver mais variedade de orgânicos nessa rede, com preço É. bacana. Isso, com Sim, preço eu achei acessível. bem acessível. Exatamente. Até, na verdade, coisas a gente achou mais barato até que na feira, né? Sim. Por incrível que Na pareça. feira. Uhum. Pode acontecer, porque o supermercado, a rede, ela pode comprar em quantidade e oferecer valores melhor, né? O único problema é que Então, é plástico. Muito, muito, muito plástico. Tem isso isso. Isso é um isso é um problema. problema cultural, realmente, que a gente ainda tem, né, das embalagens, e que realmente tem coisas que não tem como você fugir. E aí precisa vir de cima, na verdade, essas decisões, né? Cabe a gente, quando pode escolher por não utilizar tanto, mas tem Exatamente. momentos Eu não que sei se eu comentei na outra live, quando a gente estava falando da feira, que a gente tinha ido lá na feira orgânica, que eu falei que eu tinha ficado com vergonha. É muito legal que você vai entrando, se aprofundando no meio, você vai vendo Sim, que uma atitude puxa a outra. A gente não levou exatamente. sacola, nós esquecemos. lá eles não têm embalagem. Nenhuma. E lá Não, eles eles não têm. deram sacolas plásticas pra gente. Eles Eles deram? disponibilizaram para Deram. vocês? Muita coisa o pessoal já pega, Só né? que a gente ficou muito constrangido, porque tava todo mundo com a sua bolsinha. Mas isso é É uma é uma adaptação adaptação. mesmo. Aí É uma você vai vendo adaptação que isso é necessário. que isso é necessário. Com a gente, o que a gente faz? Como a gente vai para Botucatu, a gente já deixa no carro já o isopor, onde vamos colocar as coisas de geladeira, congelado que a gente compra, e temos bolsas térmicas que a gente já deixa também no carro. E aí a gente usa essa bolsa mesmo para colocar tudo lá dentro, sabe? Tipo, coloca lá, coloca batata, e é tudo assim, solto, né? Sempre não Mas utilizando plástico. é impressionante o que eu quero dizer com isso, é o estilo de vida, né? Você começa, a sua cabeça começa uma coisa, vai puxando a Isso. outra. Você vai despertando muito para legal. outras coisas. Isso, você vai despertando para Muito legal. outras coisas com relação ao meio ambiente e tudo mais. É muito bacana. O que a gente comentou outro dia, né? Acaba sendo um mundo paralelo do que o pessoal tá vivendo. É muito louco isso. Total, Sim. totalmente. É verdade, é isso mesmo. E quando você começa a conversar com as pessoas, é que fica mais interessante ainda, né? Porque quem não conhece sobre esse assunto ou nunca teve a oportunidade de ouvir, aí fica impressionado, né? Com a profundidade e do quanto isso pode mudar as coisas, pode mudar o mundo, né? Quero ouvir, né? E Até a galera já começa a achar que você tá meio chato, que você tá... tem, Não, também tem. Tem o pessoal que já tem um certo preconceito, né? Fala assim, nossa, tá ficando esquisito esse pessoal aí, né? Não come mais isso, não come mais aquilo. É um assunto interessante, porque às vezes acontece de afetar seu meio social. Agora a gente tá no meio da pandemia, tá todo mundo com a parte social Tá meio todo mundo atrapalhada, né? afetado. Mas o que acontece? Às vezes o pessoal vai confraternizar e como você já tem esse posicionamento sobre alimentação e o pessoal vai, por exemplo, numa lanchonete. Aí, tipo, não te convidam. Não, é porque vocês não comem esse tipo de... Não fala, não, eu que estou habilitado a comer esse tipo de alimento nesse momento, porque o meu hábito me permite que, às vezes, eu possa abrir uma exceção numa confraternização de poder consumir um pouco. Agora, aqueles que consomem sempre, esse é um problema. Então, é sempre focado no hábito. Então, tudo que a gente está falando aqui é focado no seu dia a dia. Esporadicamente, você sentiu vontade de comer determinado... Ok, você já tem consciência do quanto aquilo pode te trazer algum tipo de prejuízo para a saúde. Mas se vai fazer, então faça de forma consciente. Você sabe das consequências, vai lá, come o quanto que você acha que tem que comer, mas não traga isso para o seu hábito, né? Já Até mas uma vez ontem, que isso aconteceu, você não volta mais atrás. eu vou contar de ontem. Ontem a gente deu uma pegada, né? Gente, muita gente. Não, porque a gente recebeu um casal de amigos e eles trouxeram pizza e trouxeram refrigerante. E aí, como que foi? Aquele Aí, mas foi legal que a gente foi mostrar para eles o barbecue lá que a gente tinha comprado. E a diferença. Eles amaram. Falaram, nossa, é muito diferente. Porque ele até citou que ele está acostumado a comprar de galão. Sabe aquele que vende? Nossa, sei. Inclusive, deixa eu ver se tá aqui nessa live aqui. A Thaís tá aí, né?
Fala pro Du aí, Thaís. Aquele barbecue de galão é terrível, não é? Ah, E, tem vo- muita e, diferença, e aquela história, nossa. se pegar os rótulos, é só comparar o rótulo do que você comprou com o rótulo do galão, você vai ver que o outro não é um barbecue, Nossa, é outra não. coisa, que parece Engraçado, barbecue. entra na questão da nossa memória totalmente afetiva. Para mim, o ketchup da barraquinha, que é aqueles de galão, é o melhor da barraquinha de pastel. É o melhor ketchup. Mas, Engraçado. mas é como você falou, é memória assim afetiva mesmo, porque você tem aquela coisa ou da infância, alguma coisa nesse sentido, Sim. que aquele sabor te prende. Você tem que Mas aprender de depois. novo, né? Isso, exatamente. Então, e também isso varia de pessoa para pessoa, o paladar e tudo mais. Então, como que eu posso dizer assim? É difícil de a gente padronizar. Vai de cada um, de também experimentar e sentir as diferenças, né? É. A Minders aqui, ó, é a esposa do Du, que eu falei, ela tá dando risada. Ela que me apresentou o chazinho orgânico. Que ela O Du tá aí, ó. Ô, Du, Ah, você tá aí, é? Du? Que Viu, Du? bacana. Aquele barbecue que você gosta, do de galãozinho, assim, ó, aquilo não é barbecue. Não é mesmo, não. Mas é interessante, essas experiências são muito legais. Aí quando a gente começa, né, a conviver, né, e a conversar sobre isso, é bem bacana, bem Eu legal. até ia perguntar para vocês em viagem, tipo, se é um lugar que não dá, um restaurante que não tem orgânico, o que vocês fazem? A gente teve uma experiência recente, né? A gente foi É, a trabalho para São Paulo e normalmente foi. quando a gente vai para São Paulo a gente fica alguns dias lá, né? Então a gente Isso. fica hospedado lá e realmente para a gente vira um desafio, porque vira um desafio de pesquisa. Então a Marta já está craque nisso, então ela já vai atrás, por exemplo, a gente não tem local nem para cozinhar, então você tem que comer fora. Mas aí a gente acaba encontrando e experimentando locais incríveis assim, né? Lá Isso em conta São essa Paulo a gente parte. tem bastante opção, graças a Deus. Eu achei um restaurante É é, perto da Paulista, na perto ali, travessa da numa das Paulista. travessas da Avenida Paulista, e ele é vegetariano e Uau! e é totalmente orgânico. Eu não sou vegetariana, mas eu amo a comida vegetariana. E quando a gente entrou, né, no restaurante, ele já tem o selo do orgânico na porta. Eu falei, nossa, como é que eu nunca descobri isso? Eu nunca tinha visto isso. E aí acontece do cardápio ser sazonal. Quer Isso. dizer, cada dia é Nossa, uma coisa diferente, porque depende do que tem disponível, Exato. né? E a comida é uma delícia, maravilhosa, com muita opção. Aí, quando a gente chegou, eu até conversei, inclusive era a própria dona do Que restaurante tava que no estava caixa, né? recebendo as pessoas. Eu conversei com ela, falei, nossa, mas é tudo orgânico? Porque a gente fica tão admirado de ser tudo orgânico, né, que a gente às vezes Aham. até duvida. Aí ela falou, não, é tudo orgânico. Tinha de tudo que vocês possam imaginar. Massa, torta, arroz, feijão, tudo, tudo, tudo. Tudo Os feito, doces. doce, E o interessante é que sobremesa, bebida, e é assim, você suco, come quanto você quer, você paga por cabeça, sabe? Tipo, então você entra e você pode repetir e comer quantas Como se vezes fosse um você quiser. rodízio. isso, Isso. e um E valor você se muito serve. bom, muito bom. O nome do restaurante é Apfel, Apfel. né? Para quem mora em São Paulo e quiser procurar, ele serve almoço todos os dias e bem frequentado, assim, bem cheio, né? Ali na região, todas as vezes Sim. que a gente foi, estava bem cheio. E a comida realmente é uma delícia, muito, muito boa. E toda certificada com selo de orgânico e tudo mais. Bem legal. Que Então, legal. às vezes a Agora, para gente nós tá. carnívoros de plantão, Oi? tem um rodízio da Coren pra gente? Olha, da Corin a gente acaba encontrando Olha, mais os frangos, né? Que é o caso sim. da Lilori, Olha, né? vocês sabem que alguns anos atrás a Corim teve um restaurante. Eles tiveram uma churrascaria, né? Uau! Isso faz tempo, era em Moema, né? O Eu Fábio não não cheguei a chegou a conhecer. conhecer, mas eu já ia lá. E era maravilhosa, maravilhosa. E depois, por um motivo de questão de estratégia, de investir realmente na expansão da Corim, eles fecharam o restaurante. Quem sabe, né? Aí para o futuro eles voltem a pensar nisso e a reabrir. Mas era maravilhoso e era uma churrascaria. Só Uhum. com as carnes da cor. Eles ainda não comercializavam as carnes, assim, para mercado e tudo mais, mas na churrascaria já tinha e era muito bom mesmo. Então a Que gente faz legal. assim. é,
a gente às vezes atravessa a cidade, né, para poder ir comer em um outro lugar, né, que tenha uma opção orgânica e é isso. Tem umas padarias que servem também, né, tanto café da manhã como almoço, esse tipo de É, coisa, isso ali a na Vila gente, Madalena. isso, a gente está falando da cidade de São Tá Paulo, falando em São né? Paulo, né? Aqui no interior nós não temos. Aqui no interior a gente não tem essa opção, a não ser lá em Botucatu. Lá em Botucatu, sim. Agora em outras cidades não. E aí, quando a gente não tem opção nenhuma, o que que a gente faz? A gente procura comer o mais saudável possível, assim, buscar uma comida vegetariana, um prato vegetariano, que hoje em dia a maioria dos restaurantes tem pelo menos uma opção, né? E então a gente faz dessa forma. Ou às vezes eu acabo insistindo com a Marta e a gente vai no Madeiro. Aê! Aí a gente sai Até um pouco que ali. uma verdade. Mas sabe o que é interessante? Aí eu vou contar para vocês o que acontece nesse dia. Pode deixar ele falar primeiro, depois eu vou contar. Vou terminar de contar o que acontece. Porque a gente acaba se desviando um pouco, mas só que eu adoro carne, assim como você também, e na verdade eu experimentei uma vez o Madeiro, e aí a gente foi se aprofundar, e realmente eles têm uma preocupação já alinhada com isso, toda a parte de alface. O alface deles que são eles utilizam é orgânico. Eles têm legal. Eles têm uma linha já, assim, realmente é mais caro a hamburgueria lá, sim, é mais caro e tal, mas eu achei incrível o hambúrguer deles. Eu, sabe, nunca tinha comido nada igual. Eu tô enchendo o saco pra comer. Então eu indico pra você, experimenta um dia porque você vai gostar. Não, o hambúrguer deles é muito bom mesmo. Os lanches são muito bons, né? E é um local que às vezes em São Paulo a gente vai quando a gente está trabalhando lá e o Fábio está com muita vontade de comer um hambúrguer Madeiro. Só que o que acontece? Como a gente está acostumado com a alimentação orgânica diária, quando você come convencional é diferente. E aí o Fábio, ele come, principalmente o Fábio, porque eu acabo não comendo a carne. Quando eu vou no Madeiro, eu peço uma outra opção, muitas vezes, né, que tenha salada e tudo mais. E ele come, aí quando chega nesse mesmo dia, à noite, geralmente, eu falo para ele, você tem certeza que você quer comer hoje? Não, eu quero. Eu falo, você tem certeza? Porque ele não se sente bem, ele fica com uma digestão. Meus sintomas são assim. Fica com dor de cabeça. O meu é dor de cabeça. Assim, 95% das vezes que eu tenho dor de cabeça é do meu sistema digestivo. Então, se eu como alguma coisa assim, até mesmo condimento, que também, né, vem junto e tal... Aí, se a minha digestão não foi bem, aí minha cabeça já começa a dar sinal e eu sei que é do estômago, né? E ele fica com dor de cabeça. Mas aí a gente volta como era antigamente. Quando a gente era criança, acho que você também deve ter ocorrido dessa forma. Quando a gente falava assim, vai no McDonald's, é como se fosse um prêmio, né? Tipo, não era uma coisa como é hoje em dia. Então, essas situações viram como se fosse uma premiação. Aquilo que a gente falou, nosso hábito não tem isso. Então... hoje eu vou abrir uma exceção porque eu estou com muita vontade. E ok, aí a gente vai, entendeu? Então a gente tenta adequar, assim, tentar balancear de uma forma a não impactar tanto o que a gente vem. Porque senão você dá 2 passos para frente, mais um para trás, sabe? Esse tipo de coisa. Procurar ler os rótulos, conhecer o que tem dentro, muitas vezes conversar com quem está fazendo a comida, né? O que tem de ingredientes, e é isso aí. Bom, vocês acreditam que já são 10h10? Nossa! Você vê só como passa rápido? E também para falar sobre micro-ondas. Acho que o pessoal... Isso, foi. Pessoal, vocês que estão aí na live, se tiver qualquer pergunta, pode ser... Às vezes você acha que é simples, não tem problema, pergunta qualquer coisa. Claro, com certeza, porque sempre é interessante, uma coisa puxa a outra. Então, só terminando a pergunta que a Jaque tinha me feito, né, mandado pra gente, a questão do filé de merluza, né, do peixe merluza, tá? A merluza é originária ali do mar Mediterrâneo, mas o que acontece? Cria-se também em cativeiro. Então, o problema do peixe em cativeiro é aquele que a gente já sabe, muitas vezes o hormônio de reversão de sexo, né? Eles colocam hormônio nos peixes, o tipo de alimentação, tudo mais. Então, quanto ao peixe, qual é o melhor peixe a se consumir? É aqueles que a gente sabe que veio realmente do mar, de águas profundas, enfim. Então, é uma questão realmente de procurar. Do mar. Ou de água doce. Ou de água doce, mas que tenha vindo realmente, sido pescado na natureza e não de cativeiro.
né? Então, isso é uma coisa que você só vai saber conversando com quem está te fornecendo, onde você está comprando o peixe. Então, é uma questão de realmente ir conversando com as pessoas para você saber onde que você pode comprar com maior segurança, né? E até por essa questão dos hormônios que é grave, nos mares e nos rios a gente também tem contaminação ambiental, a gente tem aquela questão que eu falei que os peixes têm mercúrio, enfim. Aí a gente tem que contrabalancear, né? Tentar ingerir uma quantidade segura que não venha prejudicar a saúde no futuro. Agora, quem for consumir todos os dias, por exemplo, quem fala assim, eu só como peixe, vou comer todo dia. Então, aí sim, você tem que procurar conversar com produtores e ir pesquisando até encontrar realmente um peixe seguro. A Vanessa está fazendo uma pergunta aí, vocês estão vendo? Que ela está perguntando. Os congelados. Aí ela está falando se pode o congelado da Swift. Então, se a gente for entrar pegar até o gancho do micro-ondas, da questão dos congelados, a gente pode já unir esses dois assuntos, legal, né? Então, como a gente está falando de marca, ela está perguntando da marca específica. Quanto à parte de congelado, não tem problema ser congelado o alimento. Aliás, é uma forma de conservação muito boa que não vai interferir no resultado final do produto. Claro que sempre o mais fresco ele é melhor, né? Mas no caso de marcas, nos peixes, aí realmente a gente volta a indicar a Corin, por causa de toda essa preocupação que a Corin tem de não usar esses hormônios de reversão de sexo, não utilizar nenhum medicamento ou qualquer produto que vai ser um problema na hora do consumo, né? Que normalmente os convencionais têm. Então, a Corin tem a tilápia e a truta. São esses dois tipos, o Sanpeter, né, que eles chamam também, né? Que são esses tipos de peixes que ela comercializa. E tem tanto em pacotes menores, né, como uns pacotes maiores que você, congelado, você pode utilizar, e eles já vêm em filé e tudo. Então, hoje, atualmente no mercado, o que nós temos de melhor... No caso, não sei se tem outras marcas, mas a Corin para carnes é recomendado para todas as carnes. Isso. Pelo menos o único que a gente tem no Brasil sem a utilização dos hormônios, dos antibióticos, né? Tanto em carnes brancas quanto peixe, quanto na carne vermelha. Então, tanto ela vem se destacando nesse cenário que as outras grandes marcas, como a Seara, você vê que está com um peso, com a linha de eles estão começando agora de orgânico. Entanto, a Seara ela tem, acho que só o frango inteiro orgânico. Frango inteiro. Aí tem outra linha natural que eles têm peito e sassami. Orgânico a gente nem chegou a encontrar, a gente só viu o natural só. Então já é até difícil, mas eles estão entrando. E é interessante para você ver como a Corin é referência nesse segmento, que até a forma de cortar o frango e fragmentar, o tipo de corte, e particionar dentro das embalagens, é tudo bandeja de 600 gramas, igual que a Corin fez. Tem o corte de sassami, que é um corte oriental, né, de frango, em que eles também estão usando sassami, entendeu? Então é interessante como as outras marcas começam a querer ir até as atrás, embalagens são bem parecidas. Exato. Então, assim, quem tá no top aí é realmente a Corin nessa preocupação. E aí entrando na parte do micro-ondas. Até entrando na parte do micro-ondas e também falando, né, para a Van, a questão do congelado, né? O congelado, o problema não é ele ser congelado, mas sim o tipo de conservante que ele tem. Então, serve aquele mesmo princípio. A gente sempre tem que olhar os tipos de ingredientes que estão ali naquele congelado, tá? Hoje em dia tem muita opção, né? Lasanha, pizza, lanche, tudo congelado. Isso é bom? Não, não é bom. Porque a gente cai naquela mesma questão do produto alimentício. Ele já foi tão modificado, tão industrializado, que na verdade ele não vai fazer bem para o seu corpo. Não é uma coisa para se consumir todos os dias. E essa questão é muito complicada, porque a maioria das pessoas hoje em dia precisa da praticidade, porque não tem tempo de cozinhar. Muitas vezes trabalha fora o tempo todo mundo em casa, trabalha fora e ninguém tem tempo para cozinhar. E aí acaba só se alimentando dos congelados. E isso é um grande problema, porque o congelado ele vem junto com toda essa química
né? E ainda você vai pegar um congelado e você vai colocar no micro-ondas. O micro-ondas também é um outro assunto, é bem polêmico. Hoje existem pesquisas muito sérias que ligam o uso do micro-ondas com problemas graves de saúde, como a leucemia, por exemplo, principalmente em crianças, porque hoje em dia a maioria das crianças nascem e muitas vezes comem as papinhas prontas, comida pronta o tempo todo e tudo esquentado no micro-ondas, a mamadeira, e aí a gente tem um monte de coisa junto que não é bom para a saúde, tá? O micro-ondas, o problema dele é o seguinte, ele trabalha de uma forma que ele desidrata os alimentos, ele muda as moléculas de água que tem dentro do alimento, por isso que ele esquenta. O micro-ondas ele foi criado por acaso, na verdade. Eles estavam fazendo um outro experimento e perceberam que as coisas que estavam à volta naquele experimento, que estavam usando micro-ondas, estavam aquecendo. E então o que acontece? São os átomos de água que eles vibram com o micro-ondas e esquentam. Por isso que dá essa desidratada também, né? Porque são as moléculas de água que são agitadas e que faz esse aquecimento. E aí descobriram, tipo, vamos usar o micro-ondas para esquentar as coisas. E assim surgiu o micro-ondas. Exato. Então, por exemplo, a gente lá atrás, quando nós casamos, nós tínhamos micro-ondas. Quando a gente tomou conhecimento de tudo isso e a gente foi pesquisar, nós abolimos, não temos mais micro-ondas já fazem anos. Então é preferível aquecer a água na minha chaleira, usar o forno, usar o gás, como normalmente a gente faz, porque você pode ter assim, demora um pouquinho mais, mas é alguns minutos a mais do que seria para esquentar no micro-ondas. E aí altera essas moléculas, né, de água, e elas, conforme você consome as moléculas alteradas, elas alteram também o seu organismo. E isso é um problema sério. Então, existem pesquisas muito sérias hoje em dia, dá para o pessoal também pesquisar no Google até sobre esse assunto, e que estão correlacionando, sim, a vários tipos de doença, principalmente casos de leucemia, a questão do uso do micro-ondas contínuo, né? Porque aí as pessoas começaram a usar só o micro-ondas, cozinhar só no micro-ondas, né? Tem muita gente que só... Sem contar... também, né? Porque o gás é algo mais caro, então todo mundo tem a praticidade de ter o micro-ondas. Exato. E aí você tem uma comida que ela já não tá mais viva, né? Conforme você cozinhou tudo, você coloca no micro-ondas, é outra coisa que ela vira, entendeu? Ela é menos nutritiva, e tem tudo isso também. E sem contar a manutenção... A própria manutenção do micro-ondas, com o passar do tempo, as pessoas não se atentam a isso, mas às vezes o micro-ondas, já deu problema na porta, não está fechando direito, e ele liga o micro-ondas, aquelas micro-ondas estão escapando de dentro da câmara dele, isso. E as pessoas que estão no ambiente tá entrando, tá fritando seu cérebro, sem você perceber, você entendeu? Então, não é brincadeira, é realmente algo muito sério que as pessoas têm que tomar cuidado. E, de preferência, assim, é claro que para nós já não faz sentido nenhum ter isso e nós abolimos. E não foi difícil, assim, foi uma questão de adaptação mesmo, e foi muito bem. E a nossa saúde melhorou muito a partir disso, sabe? Muito mesmo, muito mesmo. A gente tinha, lembra, gripe constante, resfriado constante, febre constante. A partir do momento que a gente mudou isso, a coisa começou a mudar mesmo. Então, realmente não é bom. Vamos dizer, se você tem um alimento de altíssima qualidade, aí você montou seu prato e falou, vou esquentar no micro-ondas, pronto, você já estragou, acabou. Você está esterilizando o seu... Exato. Exatamente. Exatamente. Então aí você fala... Em casa, a gente tem, mas não tem. Porque quebrou tem mais de 2 anos e não fomos atrás para arrumar. A gente ganhou e quebrou. Só que eu esquento no trabalho. Só que a Jaque tá indo nessa pegada já. Aí a gente deixou, nem arrumou. E daí no trabalho, todo dia ela esquenta Eu esquento no trabalho. Essa semana tem umas 2 semanas de vidro, a marmita de vidro. Que bom, então, isso é bom. Assim, é de vidro. Mas agora isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Se você vai aquecer no micro-ondas, a melhor coisa é o recipiente de vidro. Isso mesmo. Porque... Aí, nesse caso, é preferível aquelas marmitas que são elétricas, que colocam água, que aquecem em banho-maria, mas também não pode ser de plástico, né? Para você não correr o risco desse aquecimento do plástico e solta... Um bisfenol, por exemplo, né? Que é cancerígeno, Então é um monte de coisa. Pergunta legal aqui, ó, que acho que até junta nisso, né? O mesmo se aplica a fritadeiras.
acho que daí entra aquelas air fry, né? Acho que são aquelas air fry. Então, a air fry, ela não trabalha num sistema igual o do micro-ondas. Não são micro-ondas, né? E realmente ela parece ser mais saudável do que você fazer uma fritura de imersão, né? Principalmente dependendo do óleo que você vai usar. Então, aí nesse caso, é mais indicado você usar essa fritadeira assim, do que você fazer uma fritura de imersão num óleo de soja, por exemplo. Então, aí cada fritadeira ganha ponto. Tem agora, também aquelas panelas de arroz, por exemplo, né? O que a gente tem que prestar atenção só? As panelas elétricas de arroz, que elas também cozinham legumes, enfim. E é o caso da fritadeira também. Prestar atenção de ser ou de adquirir uma que não tenha o recipiente onde você põe os alimentos em contato, onde eles esquentam, que não seja de plástico, tá? De preferência que seja de inox, que seja de outro material, mas de plástico não. Aí tudo bem. Acabei de ter uma pergunta aqui. Qual o melhor óleo para fritura? É o óleo de coco, sempre. Boa noite. O Wellington tá falando boa noite. Então, Wellington, o melhor óleo é o óleo de coco, que é o único que não oxida em alta temperatura. O azeite, ele oxida, os outros óleos também, o óleo de soja é transgênico, o de milho é transgênico. Mas, por exemplo, o óleo de coco, e se eu quiser comer uma batata frita, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Aliás, eu faço no forno a batata frita. Eu faço assada. Mas ela fica como frita. Ela demora fica como pouco frita. Mais, né? Então eu unto com óleo de coco a assadeira. Eu faço sempre em assadeira de vidro. Eu não uso mais aquelas assadeiras de alumínio. Eu uso só de vidro. E coloco as batatinhas. Depois também jogo o óleo de coco por cima e deixo no forno e ela fica como frita. Já me deixou mais uma interrogação aí que eu tô vendo que tem mais coisa. Assadeira de vidro. A assadeira também tem problema de alumínio? Tem, ela solta o alumínio na comida, tá? Por exemplo, a panela de alumínio, a assadeira de alumínio, elas vão soltar o resíduo na comida. E isso, com os anos, vai começar a acumular no seu corpo e vai dar aí algum probleminha de saúde. A melhor panela para se cozinhar, na verdade, é a de cerâmica. Né, as panelas de cerâmica, aquelas que são mais pesadas, ou a de ferro, também pode ser a de ferro. A de ferro, ela solta um pouco de ferro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas da pessoa muitas vezes que tem anemia, às vezes o médico manda fazer a comida na panela de ferro. É verdade isso, a panela de ferro vai soltar o ferro, mas pelo menos a gente absorve o ferro e utiliza no corpo. Agora, no caso, alumínio, outros metais, acaba só atrapalhando, né, a sua saúde. Não. Mas a minha vontade é de cerâmica ainda. A cerâmica realmente é a melhor. A inox a gente tem aí no meio do caminho, né? Então ela já é bem melhor que o alumínio, né? Ela ainda não é igual a de cerâmica, mas é bem melhor que o alumínio. Então é isso aí. Aquelas de Teflon também não é indicado, principalmente quando você compra daquele de Teflon, que, aliás, o Teflon é uma marca registrada né? da Dupont, né? Então, aí as imitações disso que são mais problemáticos ainda, porque é aquelas que você vai usando e ela vai começando a soltar. Sabe aquelas panelas que é toda escura, quando você vê ela começa a aparecer o alumínio. Então, imagina que aquilo que raspou ali, você tá comendo aquele Teflon. Então é um problema. Tá indo junto. Então aí o vidro, tem as assadeiras de vidro, que é uma boa opção para poder também esquentar. Já vi também panelas de vidro. Então é sempre procurar uma alternativa nesse sentido. Então, o ideal é aquela com revestimento cerâmico. Eu comprei uma frigideira pequenininha. Perfeito. Beleza. Eu tenho uma frigideira com revestimento cerâmico, que até foi minha mãe que me deu de presente, e eu uso ela até hoje e tudo bem, perfeito. Inclusive, ela é muito boa porque ela não gruda. Você nem precisa untar. Eu gosto sempre de falar do custo-benefício, né? Mas a gente achou num preço legal, porque essas panelas costumam ser mais caras. Né? Mas, por exemplo, a gente comprou uma frigideira, a gente pagou R$55. Eu achei super ok. Sim, o preço está muito bom, por ser cerâmica. Isso, então... Uma panela com revestimento cerâmico também pode ser. De repente você está procurando a panela, você fala, nossa, as de cerâmica estão muito caras, não vou poder comprar agora. Então procurar uma que tenha o revestimento cerâmico, já tá tudo bem, já é bem melhor. Consigo comprar. É isso mesmo,
É assim mesmo. E aí a gente vai ganhando. É como o Rodrigo tinha falado, uma coisa vai puxando a outra. Aí a gente vê que saiu já da área do alimento e já foi para um outro patamar, Daqui né? a pouco eu tô lá na horta, arrancando, lavando e comendo, mais nada. Exato. Essa é a melhor coisa. Você tira e já come, lava, comeu, perfeito. Sem cozinhar, sem nada. Na horta que a gente fez aqui em casa, a gente já plantou várias coisas, né? A gente já plantou pepino, deu um monte de pepino, e quando dá na época, assim, você consome até... Não dá conta, Não, você distribui para todo mundo. E a gente já, morango, abacaxi, aliás, os abacaxis estão brotando agora. Nós estamos com dois... Ficaram 2 anos dormindo e agora tô dando os abacaxis de novo. A gente já fez aqui também tomate, principalmente aqueles tomatinhos, né? Nossa, esse dá de monte, assim, é uma maravilha. Cereja, né? Isso, cereja. E dá de monte. Que mais? Maracujá, que a gente já plantou também, dá um montão também. Então, assim, e é num terreno relativamente pequeno aqui da casa que a gente faz e é interessante que você acaba tendo mais ideia de quanto tempo demora para aquilo ficar pronto, e aí você começa a dar valor. Então, a gente começou aqui em casa, a gente mora em apartamento, né? Então é meio complicado, assim, a gente tem a sacada. Mas a gente começou a plantar alguns temperos, começamos assim. Então você vê que realmente não é algo que é... né? Você está acostumado a ir lá e pegar. Não, é algo que é um processo. Para você ter uma ideia, a gente plantou gengibre aqui, ficaram lindas as folhas, ele é raiz, né? Demorou 8 meses até a colheita. Então, 8 meses para a gente colher gengibre. E aí a gente começou a fazer suco, pôr o gengibre no suco, distribuir para a família, esse tipo de coisa quando tem. Então, a gente colheu agora foram os como é que chama? O açafrão, né? Isso, açafrão da terra, a cúrcuma, né? Cúrcuma. Que também é bem parecido com o gengibre. Eu posso responder por ele, sim. Sim, é verdade. Sim, Wellington, é verdade. Hoje em dia 100%. Aqui em casa a gente conseguiu, não foi de uma hora para outra, né? Foi uma mudança assim de degrauzinho por degrauzinho, fomos levando, né? Até a gente conseguir, mesmo porque quando a gente começou a consumir os produtos orgânicos, né? De fato, não tínhamos muitas opções ainda. Então, aí ficava meio mesclado, né, e tal. Mas já fazem anos já que a gente está no 100% já fazem anos. Já. A gente vem nesse processo principalmente mais intenso, assim, de orgânico, já tem aí uns 8 anos já. E aí nos últimos 4 anos é que a gente intensificou mais de fazer a migração total, assim, de 100%. A Vanessa fez uma pergunta legal que até me gerou curiosidade. Ela falou sobre se vocês conhecem o própolis verde, né, e se vocês consomem. Daí eu já pego o gancho no própolis no geral. Também tem essa diferença? Sim, tem essa diferença, sim, né? Tudo depende de como ele foi produzido, qual foi o tipo de abelha, o local que ele foi produzido, né? Mas o própolis... Olha que legal, o Wellington comentou aí, ó. Semana passada eu visitei um mercado orgânico depois dessa live. Ah, que bom! A gente fica feliz, é isso aí. Que bacana! E é maravilhoso, os mercados orgânicos são incríveis. O Wellington, coloca aqui pra gente o nome do mercado, se você tiver, pro pessoal que está assistindo também saber, né? Isso. Então, o própolis, ele é muito bom para a saúde, né? O própolis, ele aumenta a imunidade. Então, quem consegue consumi-lo com frequência é, assim, muito bom. A gente tem aqui em casa, né, o própolis, e a gente tem ele como o spray, tá? Mas ele tem de outras formas também. Aqui, ó, composto com extrato de própolis. Sim, com mel. Ó, ele é orgânico, é lá do Alvorada, o pessoal que faz, né? Eu vou ler aqui os ingredientes, ó, extrato de própolis, água purificada e agrião. Só. Esse aqui é para garganta. Para quando... No Alto de Pinheiros. Ah, legal. No Alto de Pinheiros. Legal. Bacana. Nós não conhecemos o Wellington, a gente não foi lá ainda, né? No Super Saudável, acho que a gente nunca foi. Né? Ó, a gente encontra até shoyu, tá vendo? Shoyu, que é de soja, orgânico. A shoyu a gente viu, né, no Carrefour. Sim. Shoyu a gente viu no Carrefour. Legal. Que bacana. Molho geral a gente viu.
Latinha Ai, que molho legal. orgânico. Tem pimenta, Pimenta tem de todos os Jatobá. tipos lá, né? também é orgânico. Essa é a mesma marca daquele ketchup que você mostrou, né? Isso, Exatamente. Eles isso, têm uma eles- linha de até de molho de pimenta. tomate, pimenta. Eles têm, Os acho que, ketchups. um barbecue também. Eles também têm um barbecue deles, é É, verdade. eles têm um barbecue também. Tem a Nossa, parte de temperos também. Esse é orégano, esse é orégano. a gente tem orégano, tem a Tem a cúrcuma. cúrcuma. Gente, ó, eu não me atentei pra hora, o Instagram acabou de avisar que falta 30 segundos pra gente acabar. Ah, gente. Então, semana que vem a pena. gente já marca aí de novo e vamos continuar. Vamos nessa caminhada. Legal. Pessoal, manda perguntas lá no vídeo salvo pra gente ir respondendo pra vocês, tá bom? Obrigado, Isso Fabinho. aí. Obrigado, Marta. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. É Tchau. sempre um prazer. Um Tchau, beijo até para semana todo que mundo. vem. Obrigada.